Um fugitivo, um homem galopou sobre o campo de neve branco e gelado. 3 pessoas o perseguiram. Uma flecha, com uma corda pendurada na ponta, perfurou profundamente a perna do homem que corria. Ele caiu no chão rolando, caindo, e mal conseguiu se levantar. Mas já era tarde demais e seus perseguidores logo o alcançariam. Ragil, o guarda florestal sênior do reino de Ogor, podia sentir que sua longa perseguição nos últimos dias estava chegando ao fim. O fugitivo correu pelas florestas cobertas de neve do norte durante 3 dias a uma velocidade comparável à de um ranger do Reino do Norte, mal dormindo. Ragil olhou para o fugitivo caído e desembainhou a longa espada que usava na cintura. Um grito estranho soou logo depois. O homem era um fugitivo que roubou as relíquias sagradas da Igreja da Chama. As instruções dos seus superiores eram cortar a cabeça do homem e recuperar as relíquias sagradas. Porque no frio norte, o calor do fogo era mais importante do que qualquer outra coisa. Os guardas avançaram para revistar os bolsos do homem. Eles encontraram a mão de uma mulher seca e um caco de vidro azul. Algum dinheiro também. Ragil, pegando o copo azul e o dinheiro, virou-se sem hesitar. Sangue vermelho respingou na neve branca e pura. A cabeça do fugitivo rolou na neve. Ragil limpou o sangue da espada e balançou a cabeça. Os guardas deixaram para trás o cadáver no campo de neve. Logo depois que partiram, o sol começou a aparecer no horizonte e a escuridão caiu. A mão que estava no corpo do fugitivo começou a se contorcer, e a mão seca da mulher subiu no cadáver e tocou seu pescoço, agarrou a coleira do fugitivo e começou a sacudi-lo. Não fique chateada, mãe da corrupção. O corpo sem cabeça levantou-se lentamente do campo de neve, tirou a mão seca do pescoço e colocou-a num bolso dentro da capa. O corpo sem cabeça pegou a cabeça que falava sozinha e colocou-a de volta no pescoço nu. O fugitivo agora curado, não, Marnak, o sacerdote da corrupção, sorriu. Se você está preocupado com a divindade contida na relíquia sagrada, você já não a recuperou? Agora não há razão para eles nos seguirem. O que é a vida? A vida é um ovo. Um ovo cozido. O que isto significa? Não importa o quanto você tente, isso não significa nada como eu, que vivi com bondade até o fim e acabei caindo no jogo. Primeiramente, confesso honestamente que manipulei o arquivo salvo usando um editor. Mas ouça minha história. Sinto-me culpado por usar um editor no jogo. Este jogo, cujo nome nem me lembro, é um jogo para um jogador. Portanto, não importa o que eu faça com o arquivo salvo, ninguém será prejudicado. Em segundo lugar, você pode pensar, se você é um verdadeiro jogador, não deveria apenas aproveitar o jogo? Se você realmente adora jogos, estaria certo em evitar usar um editor que mata o interesse em realizar qualquer coisa através de sua própria habilidade. Mas vou dar uma desculpa. Ao chegar aos 20 e tantos anos, minha vida estava ocupada demais para jogar, embora seja um hobby que eu realmente adoro. Então me comprometi com a realidade e usei o editor apenas para começar nas condições que desejava. Sim, usei o editor até mudar meu trabalho para sacerdote da corrupção, e foi por isso que comprei este jogo. O jogo, cujo nome não me lembro, foi lançado sob o lema Graus Infinitos de Liberdade e prometia um mundo livre repleto de inúmeros empregos. Como sempre, procurei novidades sobre coisas novas que surgiam de vez em quando e fiquei viciado no sacerdote da corrupção quando o encontrei. A Igreja da Corrupção. Não é um nome que soa como inimigo do mundo? Se a Igreja da Corrupção tivesse sido benéfica, teria sido chamada de Igreja da Fermentação. Oh, eu realmente gostaria de comer quinte agora. De qualquer forma, a Igreja da Corrupção do jogo já foi erradicada. O jogador inicia sua jornada para encontrar as 13 relíquias sagradas espalhadas pelo mundo, perseguindo os vestígios deixados pela Igreja, coletando materiais raros, passando por duras provações, e finalmente, tornando-se um sacerdote da corrupção. Isso é tudo que eu sabia sobre o sacerdote da corrupção. Não li mais porque teria sido um spoiler. A avaliação da peça do sacerdote da corrupção foi muito simples. O nível de dificuldade pré-definido é terrível. O nível de dificuldade durante o jogo é terrível. O desempenho também é ruim.
Essa avaliação fez meu coração bater mais forte. Mau desempenho? Isso significa que a maioria das pessoas não o escolherá. Em primeiro lugar, gostei de ser tratado como um homem morto. Alguns me criticariam por ser um degenerado inútil, mas o que posso fazer quando meu coração bate ao ver um trabalho ruim? Eu nasci assim. Então, saí imediatamente do jogo que estava jogando e movi meu personagem para o local com todos os ingredientes necessários para o trabalho de sacerdote da corrupção usando um editor popular na internet. Esta é uma das escolhas das quais ainda me arrependo profundamente. Por que não busquei mais comodidade? Você pode aumentar todas as suas estatísticas, colocar muito dinheiro no bolso ou até mesmo ativar a invencibilidade. Se eu soubesse que iria cair no jogo, teria criado um personagem mais quebrado. Com todos os materiais prontos para a mudança de emprego, pressionei Enter enquanto assistia à missão de mudança de emprego. À medida que os materiais desapareciam um por um, a busca pela mudança de emprego prosseguia como deveria. E no momento em que apertei o botão Sim na última missão de mudança de emprego, entrei no jogo, tornei-me um sacerdote da corrupção. Uma mão seca se contorceu em meu bolso. E na minha cabeça uma única palavra tomou forma: matar. 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 Sim, a mãe da corrupção que sirvo grita como um cantor de matar. Na verdade, este também foi um grande desenvolvimento, pois ela só foi capaz de pronunciar suas palavras depois de absorver a divindade da primeira relíquia sagrada. Até eu pegar a primeira relíquia, ela não me disse uma única palavra, em vez disso transmitiu suas intenções da melhor maneira que pôde com aquela mão enrugada. É claro que não houve nenhuma mensagem importante. 5 anos. Esse foi o tempo que levei para roubar a primeira das 13 relíquias. 5 anos atrás, quando acordei neste jogo, tudo o que eu tinha era um uniforme da Igreja da Corrupção e uma mão mexendo no bolso. A mão da corrupção desta mãe foi o último material necessário para o sacerdote da corrupção. Deveria ter desaparecido com a conclusão da mudança de emprego. No entanto, por alguma razão, esta mão atrofiada, contorcendo-se sem desaparecer, funcionou como um meio de contato entre mim e a mãe da corrupção. A presença do gigante além daquela mão tornou mais fácil do que eu pensava admitir que realmente caí no mundo do jogo. Isso, e este sacerdote da corrupção, foi um corpo otimizado para mim, uma pessoa moderna, sobreviver neste mundo. No cenário do jogo, o sacerdote da corrupção é um humano aprimorado cujo corpo foi modificado com drogas. O sacerdote da corrupção estava orientado para um pequeno número de elites. A maioria das missões para se tornar um sacerdote da corrupção concentrava-se na coleta de materiais raros necessários para transformar o corpo. A única coisa boa sobre este corpo é que ataques sem divindade não podem matá-lo. Graças a isso, estou vivo, apesar de minha cabeça ter sido decepada pelos guardas mais cedo. Excelente capacidade física e 5 sentidos aguçados. Um corpo que não morrerá a menos que a divindade seja usada. Seria bom dizer que este corpo foi criado assumindo que as pessoas modernas poderiam tentar viver num mundo de fantasia. No entanto, quando esse corpo modificado se tornou meu corpo, houve algumas desvantagens fatais. Comparada aos 5 sentidos, a parte do cérebro onde as emoções eram mantidas parecia um pouco quebrada. Eu nunca tinha visto sangue antes, mas agora não me importava com as cenas mais cruéis. Sim, é mais uma vantagem. O problema é que não consigo mais sentir o gosto de nada. Perdi meu paladar. A perda do paladar não foi nada no início, mas tornou-se uma desvantagem maior com o tempo. Quero comer algo delicioso. Muito, muito mesmo. Quero comer barriga de porca grelhada enrolada em quinte. Quero comer quinte frito com arroz frito. Quero comer macarrão de feijão preto e carne de porco agridoce. Matar. A voz da mãe da corrupção me tirou dos meus pensamentos. Você não precisa me apressar, eu vou me mudar. Dei um passo pesado pelo campo de neve. A neve espessa obstruiu meus passos, mas meu corpo de aço atravessou a neve. Matar. Não importa o quanto você tente, você não encontrará a próxima relíquia sagrada imediatamente. Preciso de algum tempo para que esta perturbação se acalme, mãe. Só havia uma coisa com ela.
Ainda assim, a mãe da corrupção era a única pessoa no mundo em quem eu podia confiar sem dúvida. Eu era o único sacerdote de uma deusa odiada por todos. Então eu não odiava a voz da deusa que choramingava todos os dias. À medida que o sol se punha, uma escuridão terrível caiu sobre a floresta. Felizmente, como ser humano reforçado, eu conseguia enxergar a frente com apenas um pouco de luz, e minhas pernas incansáveis conduziam meu corpo. O vento frio deveria ser suficiente para cortar a carne, mas achei tolerável. Os pensamentos que continuavam surgindo na minha cabeça, no entanto. Eu escolhi um trabalho de vigarista, como minha mãe sempre me disse. Guerreiro. Mago. Feiticeiro. Esses empregos ruins. Não estaria tudo bem se eu escolhesse esse tipo de trabalho e não tivesse que passar por todo esse frio? O vento soprou e a neve continuou a cair. Foi uma nevasca. Não importa o quão duros fossem os seres humanos, definitivamente havia limitações. Olhei em volta e logo encontrei um lugar para me deitar um pouco até que a nevasca parou na forma de uma caverna escura. Quando entrei na caverna escura, rompendo a neve acumulada até minhas coxas, um par de olhos me encarou. Era um urso do tamanho de uma casa. Eu não vou lutar, mãe da corrupção. Sentei-me em frente à caverna e fixei um olhar cauteloso na criatura. Aquele urso gigante não me atacaria primeiro. A maioria dos monstros e animais eram neutros em relação ao sacerdote da corrupção no jogo. A menos que eu desse o primeiro passo, eles não me atacariam. Pelo que entendi por viver com esse corpo, animais e monstros pareciam sentir a energia suja que as criaturas inteligentes não conseguiam. Graças a isso, todos, exceto alguns animais incomuns, eram neutros para mim. Sob o olhar do urso, fechei os olhos e me acomodei lá dentro. Uma janela de status apareceu lentamente. Divindade, 1623. Todas as estatísticas originais desapareceram, a única coisa que restou foi a divindade. Essa divindade era uma amálgama de todos os pontos de habilidade do sacerdote da corrupção. A taxa de troca era muito simples. Se você pagou 10.000 divindades, você obteve um poder. Era como uma máquina de venda automática. O poder surgiu exatamente quando você colocou a divindade nele. No entanto, graças ao sistema semelhante a uma máquina de venda automática, recentemente consegui absorver toda a divindade de um objeto sagrado e despertei um poder. Porém, se eu o usasse abertamente, também ganharia outro poder, ser rastreado por todos os tipos de seitas religiosas. Ao me encostar na parede fria da caverna, me senti um pouco triste. Que tipo de caso foi esse? Cair num jogo? Matar. Não estou deprimido, mãe da corrupção. Pare de se preocupar, segurei a mão seca em meus braços. Ainda assim, fiquei feliz por não estar totalmente sozinho. Minha mente se acalmou um pouco enquanto segurava a mão seca. Sim, 13 relíquias sagradas. Não, agora, se eu reunisse toda a divindade das 12 relíquias sagradas restantes, a mãe da corrupção realizaria todos os meus desejos. Então, eu teria que pedir a ela para restaurar meu paladar primeiro. Depois de cair neste mundo, repeti as autossugestões que sempre fiz em minha mente. Este mundo era apenas um jogo, e eu estava jogando um jogo de realidade virtual um pouco mais realista. Então, vamos aproveitar esta vida. Minha bunda estava um pouco dolorida por causa do piso de pedra irregular. Eu murmurei tristemente. Mas estou um pouco triste. Pare aí. Os guardas me bloquearam. Seu equipamento bem conservado mostrava que eles eram bastante disciplinados. Mostre-me sua identidade. Sorri com a maior reverência possível e falei com uma voz sincera. No momento, eu estava usando um uniforme de padre de um dos meus pequenos espaços de inventário de 2 colunas. Que a felicidade permaneça inabalável em sua vida. Perdi minha carteira de identidade enquanto estava em perigo no caminho para cá. O guarda, olhando-me de cima a baixo, perguntou brevemente. Você é o padre de qual igreja? Da deusa da manutenção. Que protege a vida cotidiana. Era um grande crime mentir sobre o nome do deus ao qual um sacerdote servia. A punição foi dada pelo deus diretamente ao sacerdote, não pela igreja. A personificação de padres por aqueles que não o eram também estava sujeita à punição.
Esses sacerdotes personificados foram gravados com um estigma manifestado pela ira do Deus. O estigma do pecado só era visível para os membros da igreja envolvidos. O guarda inclinou ligeiramente a cabeça. Bem-vindo a Gizeh, padre, mas é melhor você fazer uma nova carteira de identidade assim que entrar. Eu sorri gentilmente. Vou manter isso em mente. Matar. Nossa benevolente mãe da corrupção foi muito tolerante com essa personificação. Graças à proteção da mãe da corrupção, pude me passar por outros padres sem pagar nenhum preço por isso. Com o corpo coberto de neve, fingindo acreditar em um Deus com quem nunca falei, entrei na cidade de Gizeh, no norte. 30 moedas de prata para 2 partes, cabelo ruivo bem amarrado e sardas timidamente contra a pele branca. A recepcionista da guilda mercenária de Gizeh era uma jovem. Foi porque este mundo veio de um jogo? Ou foi porque a segurança de Gizeh era suficientemente estável? Ou foi porque a guilda mercenária estava em uma posição de absoluta superioridade aos mercenários? Qual é o seu nome, padre? Limpei minha mente. O que deveria dizer? Escrever o nome que usei até agora chamaria muita atenção, dizendo a todos que eu estava aqui e vivo. Marnak. Meu nome é Marnak. Marnak. Esse era o nome que eu queria dar a esse personagem quando criei. A recepcionista examinou a papelada com uma caneta na mão. Era principalmente uma descrição da minha aparência e informações sobre o Deus que eu adorava. Depois de um tempo, a recepcionista ergueu os olhos com um sorriso amigável e ela estava linda assim. Sim, padre Marnak. Você pode esperar aqui um momento? Levará algum tempo para fazer a placa mercenária de bronze. Eu sorri brilhantemente. Posso esperar o tempo que você precisar. A recepcionista levantou-se e subiu as escadas com os documentos. Não importa como você olhasse, ela era uma beleza. Havia muitas pessoas estranhamente bonitas neste mundo. Foi porque este era um mundo de jogo? Matar. Eu não estou apaixonado por ela, mãe da corrupção. Eu simplesmente pensei que ela era linda. Matar. Dei um tapinha na mão contorcida da deusa e perguntei em voz baixa. A propósito, quantos dedos a recepcionista tinha agora há pouco? No bolso do peito, uma mão seca esticou 2 dedos. 2 dedos. Então tenho certeza que ela é um pouco molenga. Ou uma pessoa de alto escalão. O que os dedos estendidos da mãe da corrupção significavam era muito simples. Um dedo era 10 divindades. 2 dedos eram 100. 3 dedos eram 1000 e 4 dedos eram 10.000 divindades. 5 dedos significavam 100.000 divindades. Como sacerdote da corrupção, a forma como obtive a divindade foi muito simples e intuitiva. Era para colher a alma do cadáver de um ser inteligente. Por exemplo, se eu matasse aquela recepcionista de 2 dedos agora e a enviasse para a mãe da corrupção, poderia obter 100 divindades imediatamente. Mas seria muito chato cuidar das consequências. No entanto, este sistema simples de aquisição de divindade foi bastante generoso, já que eu não precisei matar o oponente sozinho. Contanto que eles não estivessem mortos há muito tempo. Ele poderia ser enviado de volta à mãe da corrupção para ser divino. Quando descobri isso pela primeira vez, encontrei trabalho perto do cemitério por um tempo. Mas, infelizmente, eu não era um necromante, e os corpos que chegavam ao cemitério já estavam mortos há muito tempo para serem colhidos. Padre Marnak. Aqui está a sua identidade. Antes que eu percebesse, a recepcionista ruiva sorriu gentilmente e me deu uma placa de bronze ao retornar. Aceitei cuidadosamente o cartão e sorri com a maior reverência possível. Obrigado. Você tem algum trabalho adequado para mim? Sim. Como eu estava me passando por padre, havia muitas maneiras de obter uma identidade. No entanto, houve apenas uma razão pela qual vim para a guilda dos mercenários. Foi porque eu não tinha um centavo agora. Não importa quão ruim fosse o gosto e por quanto tempo eu pudesse passar fome, não era certo passar fome para sempre. Espere um minuto. A recepcionista vasculhou a pilha de papéis. Havia algo que um sacerdote que serve a deusa da manutenção poderia fazer. A recepcionista folheou os documentos com mãos hábeis.
Não temos muito trabalho na guilda mercenária atualmente porque estamos no meio do inverno. Você ficou sem dinheiro durante sua peregrinação para encontrar um emprego mercenário? Sim, está certo. Uma peregrinação. Este jogo foi feito sob o lema de ter liberdade de escolha, por isso muitos deuses estiveram envolvidos no continente. Graças a isso, cada religião sempre lutou com o trabalho missionário, e a ação representativa para resolver isso foi a peregrinação. A peregrinação fez com que sacerdotes com certo nível de habilidade viajassem pelo mundo, dando às pessoas o poder de Deus e realizando o trabalho missionário. Claro, como os sacerdotes também eram humanos, era bastante comum ajudar os mercenários a ganhar algumas moedas quando ficavam sem dinheiro. Ah, aqui está! É isso, Padre Marnak. Peguei o papel e li rapidamente o texto. A recepcionista sorriu amplamente. Como esperado, é conveniente que você seja padre. É comum lê-los palavra por palavra para outros mercenários. Foi um anúncio do Senhor de Gizeh. O objetivo era derrotar bandidos e monstros, missão que caiu devido a um aumento sutil no número de camponeses desaparecidos no caminho para Gizeh. Se o pagamento do sucesso fosse como está escrito neste papel, após o reconhecimento, se conseguíssemos erradicar a causa, seriam cerca de 30 moedas de prata para duas partes. Mesmo que eu não encontrasse nada e voltasse de mãos vazias, eles me dariam uma moeda de prata. As condições não eram ruins. Rapidamente folheei os documentos para ter uma ideia aproximada da situação e respondi humildemente à recepcionista. Não saber ler é provavelmente porque nem todos têm a oportunidade de aprender. Não é realmente um talento especial. Já era capaz de ler e escrever as letras deste mundo no momento em que entrei. Não houve necessidade de estudar separadamente. A propósito, quando começa esse trabalho? Você veio na hora certa. Eles vão embora amanhã. A razão pela qual essa recepcionista foi estranhamente amigável comigo foi porque eu era padre. Neste mundo, os padres eram uma classe intelectual e, por serem padres, era garantido um nível mínimo de educação. Todos eles tinham diferentes tipos de poderes. Por causa disso, as pessoas geralmente eram tão educadas quanto podiam ao lidar com os padres. Uma classe de força e conhecimento, esse era o sacerdote. O problema é que eu era um padre de corrupção que todos os padres odiavam. Sorri o mais amigável possível para a recepcionista e falei com cuidado. Serei capaz de receber uma parte da recompensa antecipadamente? Eu realmente não tinha um centavo em meu nome agora. Finalmente consegui uma moeda de prata adiantada depois de ouvir da recepcionista que até o padre deveria pagar a multa se atrasasse para a partir da manhã. Ela era uma recepcionista muito falante, mãe. Matar. Eu não vou matá-la. Mãe. Ela pode ser um pouco faladora, mas por que você iria querer matá-la? Matar. Eu não estou apaixonado por ela. Se você continuar me pressionando assim, vou ficar bravo. Coelho bamboleante. Esse nome era da pousada barata em que eu estava hospedado. Depois de pagar o preço do quarto, incluindo as refeições, por 10 moedas de cobre, eu tinha agora apenas 90 moedas de cobre nos bolsos. Eu sou pobre. Comi o guisado com a colher, sem saber o que tinha dentro. Também não havia gosto algum e olhei para o líquido. Não parecia muito apetitoso ver todos os ingredientes flutuando, sim. Como esperado, você tem o poder de um sacerdote que serve à deusa da manutenção. Para ser mais preciso, era uma habilidade simples de retardar a decomposição e a deterioração das feridas. Ainda assim, os resultados foram semelhantes, então não haveria diferença para Galad. Galad falou com cada membro de seu partido. O número total de pessoas reunidas foi 10. Falei com a mãe da corrupção enquanto Galad conversava com as pessoas. Quantos dedos todo mundo tem? O resultado foi normal. Aquele Galad tinha um dedo e meio, o resto foi de meio para um. Meio dedo significava a probabilidade de crescer para o próximo número. No entanto, não houve pagamento adicional de divindade no momento da colheita. Em outras palavras, a quantidade de divindade a ser obtida matando e colhendo um dedo e meio ou um dedo imediatamente era a mesma. Não havia ninguém especial. Depois de verificar cuidadosamente todo o pessoal, Galad enviou o sinal para partir.
Foi assim que começou a missão de 30 pratas dos dois partidos. O grupo percorreu a neve que caiu no dia anterior, acompanhado pelo som de seus passos. Minha posição era em algum lugar no meio do grupo. Graças à consideração de Galad, eu não estava na frente ou atrás da formação. Dos 10 mercenários reunidos, 6, incluindo Galad, foram trazidos pessoalmente por ele. Eles eram um novo grupo mercenário com um total de 6 membros. Disseram o nome, mas não pareceu digno de nota, então já esqueci. Sacerdote Marnak. Olhos claros, rosto de aparência inocente, mas uma constituição que não combinava com isso. Um homem que estava em algum lugar entre um menino e um jovem. Ele era o membro mais jovem do grupo mercenário que Galad me designou para qualquer tarefa que eu tivesse. Eu respondi com um sorriso gentil. Sim. Ele disse que seu nome era Pierre? Ele nasceu em uma vila perto de Guise. Galad, que reconheceu as habilidades inatas de Pierre, teve um bom relacionamento com sua família e pagou um alto preço por seu alistamento. Como eu soube disso? Tenho certeza de que você é de outro lugar que não Guise. Você pode me dizer como é o cenário lá? Se você seguir por essa estrada, verá a vila onde eu morava, mas não tenho certeza se minha mãe e meu pai estão bem. Claro, graças à generosidade do Sr. Galad, tenho certeza que eles terão um bom inverno, mas que sentimento é esse que me deixa um pouco preocupado? Pierre era falador. Ele queria me contar uma história que eu nem tinha curiosidade, procurando uma desculpa para conversar mais. Eles não estavam tentando ser atenciosos comigo, mas só queriam manter essa tagarelice longe. Pierre olhou para Galad e sussurrou. Na verdade, há rumores de que não são pessoas ou monstros que fazem desaparecer os agricultores que andam por esta estrada, mas sim fantasmas. Neste mundo, o termo fantasma foi usado em um sentido ligeiramente diferente de um monstro com uma massa de energia negativa. Embora a imagem não fosse muito diferente dos fantasmas que conhecíamos em nosso mundo. Fantasmas? Sim, um fantasma. Eu sorri silenciosamente. Se o culpado for um fantasma, seria muito difícil. Pierre olhou para mim com olhos brilhantes. Por quê? Ele estava esperando uma história sobre poderes mágicos? Sinto muito, mas não foi isso que eu quis dizer. Se o culpado for um fantasma, provavelmente tudo será em vão e então não seremos pagos pelo nosso sucesso. Então ficou difícil. Se não houvesse recompensa de sucesso, a recompensa seria uma moeda de prata. Foi a mesma quantia que recebi ontem depois de uma bronca da recepcionista. Isso era o mesmo que dizer que minha situação de 90 moedas não iria melhorar. Foi muito difícil. Pierre olhou para mim, um pouco desapontado. Galera, nós chegamos ao fim do vídeo. Obrigado por assistirem. Isso me dá muito apoio moral para continuar postando mais vídeos. Peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para novos vídeos, e comentem aí se faço a segunda parte. Falou galera, fui!